Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, estou aqui com vocês na Mundial, todas as terças-feiras, às 20h30 e aos sábados, às 22h30. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, claro, antes eu vou passar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Repetindo, 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso. Se você não tem Facebook, você pode me ver no YouTube. Só digitar lá Tatiana Ragosta que você vai ter acesso a todos os programas que eu fiz aqui pela Rádio Mundial. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para tatiana.r.de Maria@uol.com.br. O site do escritório é o ragosta.jur.adv.br. Então, vamos falar, como eu disse, sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, foi alterado pela Emenda Constitucional 20/98 os requisitos da emenda que veio, na realidade, para reformar a Previdência, mas mudou a aposentadoria por tempo de contribuição, que antes ela era chamada aposentadoria por tempo de serviço. Então, temos hipóteses de tempo de serviço sem contribuição, aqueles que a pessoa consegue comprovar que ela trabalhou, mas acabou que a pessoa não contribuiu. Então, não houve o trabalho, mas não houve o pagamento para o INSS. Então, um exemplo, você vai me dizer, mas qual é o embasamento jurídico? O artigo 4º da Emenda Constitucional 20/98. O tempo de serviço é igual ao tempo de contribuição. Então, essa aposentadoria, na realidade, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela só contempla quem tem emprego formal, porque o autônomo, o avulso, uma época trabalha, uma época não trabalha, e aí acaba que recolhe, depois não recolheu, principalmente o autônomo, ele não recolhe o facultativo, e aí é muito difícil você ver, assim, um autônomo que teve a carreira inteira como autônomo se aposentar por tempo de contribuição. São raras os casos, né? Existem, mas são raros. E aí, o que acontece? Qual é o tempo? 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Não se conjuga a idade. Se a mulher tiver 30 anos, ela se aposenta. Se o homem tiver 35 anos, ele se aposenta, independente da idade, tá? O professor, ele tem 5 anos menos. Então, o homem, ele se aposenta com 30 anos de contribuição e a mulher com 25 anos de tempo de contribuição. Ensino infantil, primário e médio. Não pega, essa hipótese não abrange professores de faculdade. No caso da aposentadoria rural, o homem se aposenta com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade. Existe também, no caso da hipótese, a carência de 180 meses na aposentadoria por idade. Antes era 60 meses a carência. E aí, teve a regra de transição, que é a tabela do artigo 42. Então, em 1991, a pessoa precisava ter 60 meses de contribuição e a idade, se homem 65, se mulher 60. Em 2000, aí ela foi subindo gradativamente até chegar em 2011 nos 180 meses. Bom, voltando a falar da aposentadoria por tempo de contribuição, o problema desse benefício é você conseguir atingir o tempo, né, solicitado para você poder se aposentar nessa modalidade. Não se exige qualidade de segurado. Lei 10.666/2003.
para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e por idade. Então, essas três, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por idade, você não exige a qualidade segurada. De repente, a pessoa até perdeu a qualidade, paga um mês, mais um mês, dois, que é o que está faltando, e consegue se aposentar. Aí, qual é o valor? O valor da aposentadoria por tempo de contribuição é 100% do salário de benefício e aplica o fator previdenciário. Lei 9876/99. 80% maiores salários, né, atualizados, salários de contribuição atualizados, desde 7 de 94, aí você faz a média aritmética. Se você tem poucos recolhimentos, é aplicada a regra do mínimo divisor, que é 60% dos meses que existe no período na base de cálculo, desde 7 de 94 até a data do cálculo. Então, só para que vocês possam entender, tem pessoas que, assim, elas pararam de trabalhar e aí falta um ano só para atingir a carência, mas a pessoa não recolhe desde 2001. Então, o que acontece? Ela vai acabar se aposentando pelo salário mínimo. Por quê? Porque eles vão pegar desde a data, 7 de 94 até hoje, quantos meses tem. Então, por exemplo, que não é o caso, mas só para facilitar, para vocês entenderem, facilitar as contas. Se tem 6 meses, vai dividir por 60. Então, essa pessoa, ela tem, vamos supor, de 12 meses de trabalho, vai dividir por 60. Então, ela vai acabar no salário mínimo. Então, muita gente que está com pouco tempo acaba indo para o salário mínimo. Então, e por que 7 de 94? Vocês vão perguntar. Porque nesse mês foi instituído o Plano Real. Então, para facilitar o cálculo, foi a partir dessa data que começou a contagem. E tem muita gente que tinha altos salários para trás e que acabou sendo prejudicado. Mas isso é um tema que eu vou abordar em outro programa que fala referente a essas pessoas. Bom, quando o fator previdenciário ele é de 0,999, ele vai reduzir a aposentadoria para a pessoa. Quando ele é igual a 1, ele nem reduz e nem aumenta. Vai ficar igual à aposentadoria. Quando ele é maior do que 1, no caso 1,1, ele já vai aumentar a aposentadoria da pessoa. Então, o fator, se você pede muito jovem a sua aposentadoria, ele vai reduzir o benefício. Então, na aposentadoria por idade, por exemplo, você só vai aplicar o fator previdenciário se for para aumentar a aposentadoria por idade. Se for para reduzir, ele não é aplicável. E agora, vocês estão falando, mas ela está falando de fator, ela esqueceu da regra 85/95. Não, eu não me esqueci, vou falar dela agora. Existe essa regra 85/95. E a mulher, ela tem um requisito, ela precisa ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos de tempo de contribuição. Cada ano de idade e cada ano trabalhado vira ponto, mas tem que cumprir o tempo mínimo trabalhado, que, como eu falei, no caso da mulher é de 30 anos e no homem é 35 anos. Então, você somando a idade, atingiu, você pode conseguir se aposentar sem entrar o fator previdenciário. Agora, se você não quiser, você se aposenta e aplica o fator. A Lei 13.183 de 2015 tem norma de revisão até 2027. Então, ela vai subindo até chegar no 90/100. Então, hoje ela é 85, depois ela vai passar a ser 86, até chegar no 90/100. E no 90/100 vai chegar num ponto que é até melhor o fator. O fator vai ser melhor do que essa regra 85/95. Né? Que, no fundo, ela não deixa de ser 90/100. Então, a lei no momento da concessão é a lei da aposentadoria, é a lei que vale.
Então, quem se aposentou antes e agora pode ser beneficiado pela regra 85/95, não cabe no INSS pedir essa revisão. Ele só pode entrar com a desaposentação, que é o quê? Uma ação judicial. Não adianta ir no INSS falar que foi prejudicado por um dia que seja. Não vão aceitar os seus argumentos, tá? Bom, se o fator previdenciário entrar na aposentadoria do professor, ele vai fazer um grande estrago, porque ele chega a reduzir em média 50%. Isso tudo porque o professor se aposenta cedo. Então, e antes existia o que ainda? A aposentadoria proporcional. Ela reduzia 5 anos, né, o tempo de contribuição, mas você pagava por isso. Então, você tinha uma redução de 30%, ou seja, 70%, né? E mais 5% por ano trabalhado. E foi extinto pela emenda 20/98. Então, hoje não existe mais. Mas quem já estava no sistema antes da emenda, cai na regra de transição. Primeiro, completa o tempo. Se você tem 20 anos de contribuição, chegue aos 30. Idade mínima para aposentadoria proporcional: 53 anos homem e 48 anos mulher. Então, existe aí um pedágio de 40% do tempo que faltava ser completado na data da emenda de 16/12/98. Então, se a pessoa tinha 25 anos, faltava 5. Você põe 40% de pedágio, mais 2 anos para a pessoa poder se aposentar pela proporcional. O valor de 70% do salário de benefício, mais 5% para cada ano que excede o pedágio. Então, às vezes, um benefício proporcional era mais vantajoso que o benefício integral com a aplicação do fator previdenciário. Então, muitas vezes, não compensa a aposentadoria proporcional, porque o que acontece? O pedágio acaba tornando a aposentadoria proporcional maior que a aposentadoria integral. E isso a gente tem visto muito recentemente. É inviável, você se aposenta integral mais cedo do que a proporcional. Então, você pega integral, você não vai esperar mais para receber menos, não faz sentido. Então, você sempre tem que fazer, como eu sempre falo, você tem que fazer a conta, você não pode se aposentar baseado em suposições. Porque o que acontece? Se você se aposentar baseado em suposições, você vai reduzir o seu benefício. Você precisa ver se você se enquadra na regra 85/95. Você precisa ver o tempo que você acha que você tem um tempo. O INSS, muitas vezes, calcula outro. E aí, na hora que você vai se aposentar, você não pode porque está faltando um tempo lá que não foi contabilizado e você precisa comprovar. Então, eu sempre falo que é importante pedir o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e fazer o cálculo. Isso 2, 3 anos antes de se aposentar. Por que vale a pena? Porque a pessoa vai ter tempo e vai ter condições de saber o valor que ela vai receber e o tempo de contribuição. E se tiver faltando alguma contribuição, ela tem tempo de pedir a averbação daquele tempo de serviço, sem que seja prejudicada na hora que ela vai se aposentar. Tá? Porque não é nada legal a pessoa achar que tem o tempo e na hora H ver que não tem e que não pode se aposentar. Então, a gente vai falar agora dos segurados em direito previdenciário. Quem são? O contribuinte individual, o segurado. O contribuinte individual, só para vocês entenderem, é o autônomo. Segurado especial, o segurado facultativo, o segurado avulso, o empregado e o empregado doméstico. Cada um tem um regime distinto em forma de recolhimento. E em prova, é única a forma. Você vai provar do mesmo jeito que você trabalhou para todos eles. Mas, no caso, para pagar, o pagamento ele é distinto. Então, o empregado pela lei, ele não precisa comprovar o efetivo pagamento. Vai ocorrer a substituição tributária. E quem tem que comprovar será o seu empregador. Então, vai descontar do empregado a contribuição, o empregador retém para si e repassa
ao INSS. Então, ele vai descontar do empregado, vai segurar e vai repassar para o INSS. E isso é o que a gente chama de substituição tributária. Então, basta o empregado comprovar o vínculo que ele vai comprovar a contribuição. Se o empregador não recolheu, o empregado não pode ser prejudicado pela falta de recolhimento do patrão. Nesse caso, quem tem que se entender é o INSS com o empregador. Não é o funcionário que vai ser prejudicado, porque ele foi descontado, ele agiu de boa fé e ele achou que estava sendo pago o INSS, quando na realidade não estava. É um caso muito comum que a gente verifica sempre que acontecem essas situações. Então, e no outro caso, é o avulso que trabalha mediante o sindicato. O empregado doméstico, ele fica equiparado ao empregado comum, tá? O empregado, ele vai recolher 8, 9 ou 11% da parte dele. E o empregador, ele vai recolher 20% sobre a folha de salário sem limite. Então, ou seja, o empregador, ele não tem um limite. Se a pessoa ganha 10 mil, ele vai recolher 20% sobre 10 mil, tá? O salário mínimo atual é de 880, né? O piso salarial é 880 e o teto do INSS é de 5.189,82. Bom, o contribuinte individual, até 4 de 2003, ele tem que comprovar o efetivo recolhimento. Desculpa, após 4 de 93, tá? Ele vai ter que comprovar o efetivo recolhimento. O autônomo ou contribuinte individual que presta serviço para pessoa física, ele comprova o efetivo pagamento. Autônomo que presta serviço para a empresa, basta comprovar o vínculo. Segurado especial é o pequeno produtor rural, que trabalha em regime de subsistência, sem empregado. Apenas ele trabalha sem empregado ou um empregado por 120 dias, ou 120 empregados em um dia. Artigo 39 da Lei de Benefícios. Então, ele não recebe aposentadoria por tempo de contribuição. O valor vai ser fixo de um salário. Ele não vai precisar comprovar a contribuição. Se ele quer recolher, deverá ser recolhido como facultativo. O facultativo, ele também tem que comprovar o efetivo pagamento, tá? Então, se o empregador não recolheu, ele nunca vai prejudicar o empregado, como eu estava falando. No caso do contribuinte individual, ele pode recolher posteriormente, já o facultativo não. Então, você comprovando que você trabalhou, mas eu sempre falo que isso não vale a pena, porque se você fizer, você vai pagar juros, multa e correção monetária para recolher um tempo lá atrás. Então, é melhor que você adie um pouquinho sua aposentadoria e recolha daqui para frente, porque é muito, o valor acaba não compensando. Bom, se você for enquadrado em facultativo, exige prova. Se você for, no caso, enquadrado em facultativo, você vai ter que apresentar o carnê de pagamento. Bom, no caso, se for solicitada a prova de vínculo, você pode apresentar o documento, que é o livro de registro de empregado, é um documento que serve para comprovar. CTPS, que é a carteira de trabalho, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todos esses são provas cabais, ou seja, matam a questão, tá? Se tem um vínculo que não consta no CNIS, compete ao empregado fazer a efetiva comprovação desse vínculo. Já no caso do contribuinte individual, ele vai ter que apresentar a guia de pagamento e o contrato de prestação de serviços. Bom, o facultativo, como já falei, ele vai ter que apresentar o carnê. Tem muita gente que chega no INSS e apresenta a carteira de trabalho rasurada. E aí o que acontece?
ela não vale nem como início de prova. Não adianta se apresentar uma carteira rasurada e falar, eu vou trazer testemunha para comprovar que eu trabalhei. Não, não vale. Carteira rasurada, o INSS não aceita em hipótese alguma. Então, nem carteira rasurada, infelizmente, é um problema muito sério. Bom, tem pessoas que entram com ação contra o INSS. Sentença trabalhista não faz coisa julgada com relação ao INSS. Eles costumam não aceitar. E-mail sem perícia não vale também como prova. O STJ entende que a sentença trabalhista ela só vale como início de prova material se ela foi julgada, né? E o funcionário ganhou. Agora, a sentença trabalhista, onde há acordo, ela não serve nem como início de prova material. Não adianta nem você querer levar testemunha. Se você fez acordo com o empregador, aquele tempo vai ser bem complicado de você conseguir averbar. Bom, uma outra coisa também que serve é a declaração do sindicato, né? Vai substituir a prova testemunhal. Existem também aquelas pessoas que trabalham em condições, né, prejudiciais à saúde e à integridade física. E esse caso, essas pessoas, às vezes, elas trabalham um tempo, né, com atividades prejudiciais à saúde e um tempo comum. E aí, o que acontece? Você converte esse tempo especial em comum. Comum em especial você não pode mais converter. Então, você vai converter o especial em comum. Exemplo, ruído. Aposentadoria especial de 25 anos. Então, se a pessoa trabalhou 25 anos com ruído, ela pode se aposentar com 25 anos. Não vai entrar nem o fator, nem a regra 85-95. Bom, o que também entra como tempo de trabalho, serviço militar obrigatório. Esse período conta no regime geral, ou seja, no INSS. Escola técnica, aluno aprendiz, súmula 98 da TCU. Considera ele como se fosse servidor público. Vale também para as escolas militares, exemplo ITA. Esse tempo de estudo você conta como trabalho e tem que ser público, tá? Então, se você muitas vezes tem algum tempo para averbar e o INSS não aceitar, você pode entrar com uma ação pedindo para averbar esse tempo de serviço, ok? Bom, gente, o tempo é muito curto, infelizmente já está no final, eu vou parar hoje por aqui, mas se você tiver dúvidas e você quiser fazer uma reunião comigo, meu telefone é o 3439 8585 3439 8585. Repetindo, 3439 8585. Você quer ver algum programa que eu fiz aqui pela Mundial, você não teve tempo de ver? Você entra lá no Facebook, Leis do Sucesso, você vai ter acesso a esse vídeo, você vai poder assistir esse e muitos outros. Se você não tem Facebook, você entra no YouTube e digita Tatiana Ragosta. Todos os meus vídeos estão lá. Se tem uma dúvida, se não entendeu, manda um e-mail para tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. Repetindo, tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. O site do escritório é o ragosta.jur.adv.br. Gente, fiquem com Deus, até o próximo programa e tenham uma semana abençoada. Até logo.